Você já se viu interrompendo suas atividades diárias por causa daquele desconforto persistente na região abdominal? Aquela sensação de aperto, queimação ou inchaço que parece surgir sem aviso e resistir aos medicamentos convencionais? Se você tem mais de 60 anos e enfrenta dores abdominais recorrentes, saiba que não está sozinho. Este problema afeta aproximadamente 35 a 40% das pessoas nessa faixa etária, tornando-se não apenas uma questão de desconforto físico, mas um verdadeiro limitador da qualidade de vida e da independência. A boa notícia: a solução para esse desconforto persistente pode estar muito mais próxima do que você imagina, diretamente no seu prato. Pesquisas recentes revelam conexões surpreendentes entre determinados alimentos e a saúde gastrointestinal, especialmente no organismo mais maduro. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades comprovadas cientificamente para combater dores abdominais em pessoas com mais de 60 anos. Não se trata de curas milagrosas, mas de opções alimentares com compostos bioativos que influenciam diretamente os mecanismos fisiológicos da dor e inflamação digestiva. Por que as dores abdominais aumentam após os 60 anos? Antes de mergulharmos nos alimentos que podem transformar sua saúde digestiva, é fundamental entender por que as dores abdominais se tornam mais comuns com o avançar da idade. Após os 60 anos, diversos fatores contribuem para o aumento desse problema. Motilidade gastrointestinal reduzida, peristaltismo, movimentos intestinais, torna-se menos eficiente, levando a estase e fermentação, produção diminuída de enzimas digestivas e ácidos biliares, dificultando a digestão completa dos alimentos, alterações na microbiota intestinal, desequilíbrios que promovem inflamação e hipersensibilidade, fragilidade da barreira intestinal. O chamado intestino poroso permite maior passagem de toxinas para a circulação, efeitos colaterais de medicamentos. Muitos medicamentos comuns na terceira idade irritam a mucosa digestiva. Doutora Mariana Costa, gastroenterologista especializada em saúde digestiva do idoso, explica: a dor abdominal no idoso é frequentemente multifatorial e mal diagnosticada. Muitos profissionais ainda tratam apenas os sintomas com antiespasmódicos e bloqueadores de ácido, quando na verdade deveriam investigar as causas subjacentes. A abordagem nutricional específica é drasticamente subutilizada, quando poderia ser a primeira linha de intervenção. Sr. Roberto, 78 anos, compartilha sua experiência: eu sofria com dores abdominais quase diariamente. Já tinha feito vários exames e tomado diferentes medicamentos, mas o alívio era sempre temporário. Foi quando encontrei uma médica que olhou para minha alimentação de forma detalhada. Ela sugeriu mudanças específicas, incluindo a introdução de certos alimentos. Em poucas semanas, percebi uma diferença que nenhum remédio havia conseguido proporcionar. Vamos conhecer agora os 5 alimentos que podem transformar sua saúde digestiva e eliminar as dores abdominais persistentes. Alimento número 1: gengibre, o anti-inflamatório digestivo. O gengibre encabeça nossa lista por uma razão convincente: é possivelmente o anti-inflamatório digestivo mais potente encontrado na natureza. Rico em gingeróis, sogaóis, paradóis e zingerone, este rizoma oferece alívio rápido e duradouro para múltiplos tipos de dores abdominais que acometem pessoas com mais de 60 anos. Como o gengibre ajuda a combater dores abdominais, potente ação anti-inflamatória localizada, os compostos ativos do gengibre inibem especificamente as ciclooxigenases, CACs, e lipoxigenases no trato digestivo, reduzindo a inflamação sem os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios convencionais. Regulação da motilidade gástrica, acelera o esvaziamento gástrico quando necessário, aliviando a sensação de plenitude e diminuindo a chance de refluxo. Propriedades carminativas, reduz a formação de gases intestinais e facilita sua eliminação, combatendo o desconforto associado à distensão abdominal. Efeito antiespasmódico natural, relaxa a musculatura lisa do intestino, aliviando as contrações dolorosas frequentes em idosos. Um estudo publicado no World Journal of Gastroenterology acompanhou 126 adultos com mais de 65 anos que sofriam de dores abdominais crônicas de diferentes origens.
Os participantes que consumiram 1 grama de gengibre em pó 3 vezes ao dia durante 6 semanas relataram redução média de 63% na intensidade da dor, melhora significativa na qualidade de vida e diminuição no uso de medicamentos analgésicos. O Dr. Ricardo Ferreira, especialista em fitoterapia aplicada a distúrbios digestivos, explica: o diferencial do gengibre é sua capacidade de atuar em múltiplos mecanismos de dor simultaneamente. Enquanto a maioria dos medicamentos tem um único alvo, o gengibre aide na inflamação, no espasmo muscular, na produção de gases e na hipersensibilidade visceral. É como ter vários medicamentos em um só, sem os efeitos adversos. Dona Marta, 82 anos, compartilha sua transformação. Eu tinha dores abdominais quase diárias que os médicos atribuíam à idade. Tomava remédios que me deixavam sonolenta e com a boca seca. Minha neta, que é nutricionista, sugeriu que eu tomasse chá de gengibre fresco 3 vezes ao dia. Nas primeiras semanas, notei que os episódios de dor estavam menos intensos. Após 2 meses, as dores praticamente desapareceram. Hoje, raramente tenho crises e, quando sinto algum desconforto, recorro imediatamente ao gengibre. Como incorporar gengibre à dieta? Chá de gengibre fresco, a forma mais eficaz para alívio imediato. Ferva 2 a 3 fatias de gengibre em água por 10 minutos. Beba 3 vezes ao dia, preferencialmente antes das refeições. Gengibre em pó. 2 colheres de chá 2 a 3 vezes ao dia, misturado em água morna ou adicionado a alimentos. Mastigação direta. Para idosos sem problemas dentários, mastigar pequenos pedaços de gengibre fresco proporciona alívio rápido durante crises de dor. Cápsulas padronizadas. Para quem não aprecia o sabor ou busca maior precisão na dosagem, sempre sob orientação médica. A nutricionista doutora Cláudia Mendes sugere: para idosos com refluxo associado à dor abdominal, recomendo o chá de gengibre mais fraco, infusão breve e morno, nunca quente. Para aqueles com dor relacionada a gases e distensão, a infusão mais concentrada traz melhores resultados. Dica importante: o efeito do gengibre é tanto imediato quanto cumulativo. Use-o regularmente para prevenção e em doses um pouco maiores durante crises agudas de dor abdominal. Alimento número 2, papaya. O digestivo enzimático. A papaya, mamão, representa um verdadeiro tesouro digestivo para pessoas com mais de 60 anos que sofrem com dores abdominais. Rica em papaína, quimopapaína, fibras solúveis, carotenoides e flavonoides, esta fruta oferece um conjunto único de benefícios que atua diretamente nos mecanismos mais comuns de dor abdominal em idosos. Como a papaya ajuda a combater dores abdominais, enzimas proteolíticas potentes, a papaína e quimopapaína auxiliam na quebra de proteínas mal digeridas, frequentemente responsáveis por processos fermentativos dolorosos no intestino. Propriedades anti-inflamatórias específicas. Os carotenoides e flavonoides da papaya reduzem a inflamação da mucosa gastrointestinal, aliviando a dor associada à irritação. Regulação do trânsito intestinal. Suas fibras solúveis e insolúveis em proporção ideal normalizam o trânsito, desacelerando quando rápido demais e acelerando quando lento. Efeito prebiótico seletivo. Promove o crescimento de bactérias benéficas que reduzem a hipersensibilidade visceral e a produção de gases. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de São Paulo acompanhou 89 adultos com mais de 70 anos que sofriam de dores abdominais recorrentes. Os participantes que consumiram 200 gramas de papaya madura diariamente durante 45 dias apresentaram redução média de 58% na frequência das dores, melhora significativa nos processos digestivos e diminuição nos marcadores inflamatórios intestinais. O Dr. Fernando Costa, gastropediatra e pesquisador em nutrição funcional digestiva, explica: a papaya oferece uma solução abrangente para o sistema digestivo envelhecido. Com a idade, a produção de enzimas diminui drasticamente, proteínas ficam parcialmente digeridas e causam desconforto. A papaya não apenas fornece enzimas digestivas exógenas, mas também compostos que estimulam a produção das enzimas endógenas. É como dar ao organismo tanto o peixe quanto a vara de pescar. Sr. Carlos, 75 anos, compartilha sua transformação.
Eu sofria com dores abdominais após as refeições, especialmente quando consumia carnes ou alimentos mais pesados. Meu gastroenterologista sugeriu que eu comesse papaya todos os dias, preferencialmente como primeira refeição da manhã. A diferença foi notável em poucos dias. Conseguia digerir melhor os alimentos e as dores que antes duravam horas praticamente desapareceram. Hoje, não dispenso minha papaya diária. Como incorporar papaya à dieta? Consumo matinal, uma porção de 200 gramas, aproximadamente 1/3 de uma mão papaya médio, em jejum todas as manhãs. Após refeições proteicas, pequena porção, 100 gramas, após refeições ricas em proteínas para auxiliar na digestão. Papaya verde em pequenas quantidades, para casos específicos de dor relacionada à hipercloridria, excesso de ácido estomacal, a papaya verde pode ser especialmente benéfica em quantidades controladas. Sementes desidratadas e moídas. As sementes, embora amargas, têm potente ação antimicrobiana e digestiva. Uma pitada das sementes moídas em sucos ou água pode intensificar os benefícios. A nutricionista doutora Paula Oliveira recomenda: para maximizar os benefícios enzimáticos, a papaya deve ser consumida sozinha, preferencialmente em jejum, ou pelo menos 30 minutos antes de outras refeições. Quando usada após refeições pesadas como auxiliar digestivo, espere pelo menos 1 hora após a refeição. Consideração importante: embora raro, algumas pessoas podem apresentar alergia à papaína. Comece com pequenas porções e observe a reação do organismo, especialmente se tiver histórico de alergias alimentares. Alimento número 3. Erva doce. O antiespasmódico natural. A erva doce, Phoenicum vulgare, muito além de um simples tempero, representa um dos recursos mais eficazes para o alívio de dores abdominais em pessoas com mais de 60 anos. Rica em anetol, estragol, fenchona e outros óleos essenciais, além de flavonoides e fitoestrógenos, a erva doce oferece uma abordagem multifacetada para acalmar o sistema digestivo irritado e inflamado. Como a erva doce ajuda a combater dores abdominais, potente efeito antiespasmódico, os óleos essenciais, principalmente o anetol, relaxam a musculatura lisa do trato gastrointestinal, aliviando espasmos dolorosos e cólicas. Propriedades carminativas avançadas: reduz a formação de gases no intestino e facilita sua eliminação sem desconforto, atacando uma das principais causas de dor abdominal em idosos. Estímulo à produção equilibrada de muco protetor. Protege a mucosa gástrica e intestinal contra a irritação, especialmente importante para idosos que usam medicamentos potencialmente irritantes. Ação anti-inflamatória localizada. Reduz a inflamação da mucosa digestiva sem efeitos sistêmicos indesejados. Um estudo publicado no jornal of Etnofarmacologia avaliou 74 adultos com mais de 65 anos diagnosticados com síndrome do intestino irritável e dores abdominais recorrentes. Os participantes que consumiram chá de erva doce, 2 gramas de sementes em infusão, 3 vezes ao dia durante 28 dias experimentaram redução média de 71% na intensidade das dores, diminuição significativa na distensão abdominal e melhora na qualidade de vida. A doutora Luciana Ferreira, gastroenterologista especializada em fitoterapia digestiva, explica: a erva doce age de forma semelhante a medicamentos antiespasmódicos prescritos para dores abdominais, como a escopolamina e a iosina, mas sem os efeitos colaterais como boca seca, visão turva e constipação. Sua ação relaxante sobre a musculatura digestiva é gentil e progressiva, proporcionando alívio sem desequilibrar outras funções. Dona Teresa, 79 anos, compartilha sua experiência: eu sofria com cólicas intestinais frequentes, especialmente após o almoço. Já tinha tentado vários medicamentos que me deixavam sonolenta e com outros efeitos desagradáveis. Minha médica sugeriu que eu tomasse chá de erva doce após as refeições. Foi surpreendente como algo tão simples pôde fazer tanta diferença. As cólicas diminuíram significativamente já nos primeiros dias. Após algumas semanas, eu raramente sentia aquele desconforto que antes era parte da minha rotina diária. Como incorporar erva doce à dieta? Infusão tradicional. 1 a 2 colheres de chá de sementes de erva doce em 250 ml de água fervente, deixando em infusão por 5 a 10 minutos.
Consumir 2 a 3 vezes ao dia, preferencialmente após as refeições. Mastigação direta das sementes, para alívio imediato, mastigar 2 colheres de chá de sementes de erva doce após as refeições. Incorporação culinária, adicionar sementes ou folhas frescas de erva doce a saladas, sopas e refogados. Óleo essencial diluído, para casos severos, 1 gota de óleo essencial de erva doce em 1 colher de sopa de óleo de oliva, tomado após refeições, sempre sob orientação profissional. O gastroenterologista Dr. Paulo Mendes sugere, para idosos com dores abdominais relacionadas ao refluxo, recomendo o chá de erva doce morno, nunca quente, consumido em pequenos goles após as refeições. Para quem sofre com gases e distensão, funciona melhor a infusão mais concentrada tomada entre as refeições. Dica importante: para potencializar os efeitos, combine ocasionalmente a erva doce com camomila ou gengibre em uma mesma infusão, criando uma sinergia anti-inflamatória e antiespasmódica. Alimento número 4, kiwi, o regulador gastrointestinal completo. O kiwi, muito além de uma fruta refrescante, representa uma das intervenções mais eficazes para dores abdominais em pessoas com mais de 60 anos. Rico em actinidina, enzima exclusiva, fibras solúveis específicas, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, o kiwi oferece uma abordagem única que equilibra múltiplos aspectos da função digestiva. Como o kiwi ajuda a combater dores abdominais, enzima actinidina, esta prótese exclusiva do kiwi otimiza a digestão de proteínas complexas que frequentemente causam desconforto em idosos com produção enzimática reduzida. Fibras com efeito modulador bidirecional, regula o trânsito intestinal em ambas direções, acelerando quando lento, prevenindo constipação dolorosa, e desacelerando quando rápido demais, prevenindo diarreia irritativa. Prebióticos especializados, alimenta seletivamente bactérias intestinais associadas à redução da sensibilidade visceral e dor abdominal. Propriedades anti-inflamatórias não irritativas, reduz inflamação da mucosa sem irritar o trato digestivo, ao contrário de alguns alimentos anti-inflamatórios que podem ser agressivos ao estômago. Uma pesquisa publicada no jornal of Nutritional Science estudou 61 adultos com mais de 68 anos que sofriam de desconforto abdominal crônico associado à constipação. Os participantes que consumiram 2 kiwis por dia durante 4 semanas apresentaram redução de 54% na intensidade da dor abdominal, normalização do trânsito intestinal e melhora significativa nos biomarcadores de inflamação intestinal. A doutora Helena Santos, gastroenterologista e pesquisadora em nutrição funcional, explica: o kiwi é único entre as frutas por seu perfil de atuação completo no sistema digestivo. A maioria dos alimentos funcionais digestivos tem foco específico, ou em enzimas, ou em fibras, ou em ação anti-inflamatória. O kiwi atua em todos estes aspectos simultaneamente, criando um estado de equilíbrio que chamamos de eubiose digestiva. Sr. Antônio, 83 anos, compartilha sua transformação. Eu sofria com dores abdominais frequentes, alternando entre constipação e diarreia. Minha qualidade de vida estava muito prejudicada. Após ler sobre os benefícios do kiwi, comecei a comer 2 por dia, um em jejum e outro antes de dormir. A diferença foi notável já na primeira semana. Após 1 mês, as dores praticamente desapareceram. Hoje, 6 meses depois, mantenho meu consumo diário de kiwi e raramente tenho qualquer desconforto digestivo. Como incorporar kiwi à dieta? Consumo em jejum. Um kiwi com casca, bem lavada, em jejum proporciona máximo efeito enzimático. Consumo noturno, um kiwi 30 minutos antes de dormir otimiza seu efeito regulador durante a noite. Kiwi com casca, grande parte das fibras benéficas e compostos bioativos estão concentrados próximos à casca. Se bem lavado, consumir com casca potencializa os benefícios. Smoothies digestivos, para potencializar efeitos, combine kiwi com papaya e um pouco de gengibre em um smoothie matinal. O nutricionista Dr. Carlos Eduardo recomenda: para idosos com dores predominantemente relacionadas à constipação, o consumo noturno é mais eficaz. Para aqueles com dores pós-prandiais ou relacionadas à má digestão, o consumo em jejum ou 30 minutos antes das refeições traz melhores resultados. Consideração importante: por conter enzimas proteolíticas,
Algumas pessoas podem sentir leve ardência na boca ao consumir kiwi. Nestes casos, consumir junto com outros alimentos ou optar pela variedade dourada, que tende a ser menos ácida. Alimento número 5, iogurte natural com probióticos, o restaurador da microbiota. Completando nossa lista de alimentos transformadores para dores abdominais após os 60 anos, temos o iogurte natural com probióticos vivos. Rico em culturas específicas como Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, proteínas pré-digeridas, cálcio biodisponível e compostos bioativos, o iogurte natural oferece uma abordagem fundamental para restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal, frequentemente comprometida em idosos. Como o iogurte com probióticos ajuda a combater dores abdominais, restauração da microbiota protetora, recoloniza o intestino com bactérias benéficas que reduzem inflamação e sensibilidade visceral, frequentemente aumentadas em idosos. Proteínas de fácil digestão. Durante a fermentação, as proteínas do leite são parcialmente pré-digeridas, reduzindo o trabalho digestivo e potencial de fermentações dolorosas. Produção local de substâncias anti-inflamatórias. As bactérias probióticas produzem ácidos graxos de cadeia curta que nutrem as células intestinais e reduzem a inflamação local. Modulação da comunicação intestino-cérebro, influencia positivamente o eixo intestino-cérebro, reduzindo a hipersensibilidade aos sinais de dor provenientes do trato digestivo. Um estudo publicado no American Journal of Gastroenterology acompanhou 108 adultos com mais de 65 anos diagnosticados com síndrome do intestino irritável. O grupo que consumiu 200 gramas de iogurte natural com probióticos específicos diariamente durante 12 semanas apresentou redução de 63% na intensidade da dor abdominal, normalização da frequência evacuatória e melhora significativa na qualidade de vida. O Dr. Roberto Silva, especialista em microbiota intestinal e sua relação com doenças inflamatórias, explica: a dor abdominal no idoso frequentemente tem raízes na disbiose, um desequilíbrio da microbiota intestinal que aumenta a permeabilidade, inflamação e sensibilidade. O iogurte com probióticos específicos não apenas fornece micro-organismos benéficos, mas cria um ambiente intestinal que favorece sua implantação e proliferação, restabelecendo o equilíbrio perdido. Dona Lourdes, 76 anos, compartilha sua experiência: eu sofria com dores abdominais constantes, que pioravam especialmente após as refeições. Já tinha tentado várias dietas restritivas sem sucesso duradouro. Minha médica sugeriu que eu consumisse iogurte natural caseiro diariamente, explicando a importância das bactérias vivas. Comecei a preparar meu próprio iogurte e consumi-lo todas as manhãs. Em 2 semanas, já notei redução nas dores. Após 2 meses, as crises que eram quase diárias tornaram-se raras. Hoje mantenho o hábito não apenas pelo conforto digestivo, mas pela sensação geral de bem-estar. Como incorporar iogurte com probióticos à dieta? Iogurte natural caseiro, a forma mais rica em probióticos vivos, feito a partir da fermentação do leite com culturas específicas. Consumo diário: 150 a 200 gramas pela manhã, preferencialmente em jejum, para maximizar a colonização intestinal. Iogurte como veículo: utilizar o iogurte para adicionar outros alimentos benéficos como gengibre ralado, sementes de erva doce ou kiwi. Escolha cuidadosa de produtos comerciais. Se optar por produtos prontos, buscar aqueles com garantia de probióticos vivos até o final da validade sem adição de açúcares. A nutricionista doutora Márcia Torres adverte: para benefícios reais contra dores abdominais, é essencial escolher iogurtes que contenham culturas vivas ativas. Muitos produtos comerciais são acidificados artificialmente ou contêm quantidades insignificantes de probióticos viáveis. O ideal é preparar em casa ou escolher marcas que garantam concentrações terapêuticas. Consideração importante: pessoas com intolerância grave à lactose podem optar por iogurtes fermentados por tempo prolongado, 24 a 48 horas, que contém teor mínimo de lactose, ou alternativas de iogurtes vegetais fermentados com culturas probióticas. Como criar uma estratégia anti-dor abdominal personalizada? Agora que conhecemos os 5 alimentos transformadores para combater dores abdominais após os 60 anos,
Vamos entender como combiná-los em uma estratégia prática e personalizada. Protocolo básico antidor abdominal para idosos, manhã. Em jejum. 1 kiwi com casca ou 200 ml de iogurte natural com probióticos após 30 minutos. Papaya, 200 gramas, meio da manhã. Chá de erva doce se necessário almoço. Iniciar com uma pequena salada contendo erva doce fresca e evitar combinações alimentares complexas que dificultam a digestão. Lanche da tarde. Iogurte natural com probióticos, se não consumido pela manhã. Chá de gengibre fresco se houver desconforto. Jantar. Refeição leve incluindo pelo menos um dos 5 alimentos antidor. Infusão de erva doce após a refeição. A gastroenterologista doutora Fernanda Mello recomenda, para resultados mais rápidos em casos de dores abdominais crônicas, sugira um protocolo de estabilização digestiva de 21 dias, onde pelo menos 3 destes alimentos são incorporados diariamente. Após esse período, a maioria dos idosos já experimenta melhora significativa e pode ajustar o protocolo para uma manutenção mais flexível. Adaptações para condições específicas, para dor predominantemente relacionada à constipação. Enfatizar kiwi e papaya. Consumir iogurte com adição de sementes de linhaça. Preparar chá combinado de erva doce com erva cedreira para dor relacionada à distensão e gases. Priorizar gengibre e erva doce. Consumir iogurte em pequenas porções ao longo do dia. Evitar consumo de kiwi e papaya na mesma refeição para dor associada a refluxo. Consumir papaya após refeições proteicas. Optar por infusões mais diluídas de gengibre. Fracionar o consumo de iogurte em porções menores além da alimentação. Hábitos potencializadores. Para maximizar os benefícios dos alimentos antidor abdominal, alguns hábitos complementares são fundamentais. Mastigação consciente. O neurologista Dr. Paulo Monteiro explica: a digestão começa na boca, e a mastigação adequada pode reduzir significativamente dores abdominais em idosos. Implementar a prática de contar 20 a 30 mastigações por garfada não apenas melhora a quebra mecânica dos alimentos, mas também estimula a produção adequada de enzimas digestivas através do reflexo cefálico. Horários regulares de refeição. O sistema digestivo responde positivamente à previsibilidade. Manter horários consistentes para refeições otimiza a produção enzimática e prepara o trato digestivo para receber e processar alimentos de forma mais eficiente. Gerenciamento do estresse. A psicóloga doutora Cristina Alves enfatiza: existe uma comunicação bidirecional intensa entre intestino e cérebro. O estresse ativa o sistema nervoso simpático, que literalmente desliga a digestão adequada. Práticas simples como respiração diafragmática por 5 minutos antes das refeições podem reduzir significativamente dores abdominais pós-prandiais. Quando buscar ajuda profissional. Embora os alimentos mencionados possam trazer benefícios significativos, é importante reconhecer quando ajuda médica é necessária. Dor abdominal intensa que surge repentinamente ou agrava rapidamente. Dor associada à febre, vômitos persistentes ou sangue nas fezes. Dor abdominal acompanhada de perda de peso involuntária. Dor que desperta durante o sono. Dor localizada que piora ao toque em um ponto específico. O geriatra Dr. Henrique Mello enfatiza: a abordagem nutricional é extremamente eficaz para dores abdominais funcionais em idosos, mas não deve atrasar a investigação de sinais de alerta que podem indicar condições que requerem intervenção médica imediata. Conclusão: redescubra o conforto digestivo com alimentação inteligente. Ao concluirmos nossa jornada pelos 5 alimentos transformadores para combater dores abdominais: gengibre, papaya, erva doce, kiwi e iogurte com probióticos, fica evidente que a natureza nos oferece soluções poderosas para restaurar o conforto digestivo, mesmo após os 60 anos. Como resume a doutora Luciana Santos, especialista em medicina integrativa, a dor abdominal crônica não deve ser aceita como parte normal do envelhecimento. Com a abordagem nutricional correta, a grande maioria dos idosos pode recuperar o conforto digestivo sem depender de medicamentos que frequentemente trazem efeitos colaterais significativos e apenas mascaram os sintomas sem tratar as causas subjacentes. Imagine acordar sem aquela sensação de desconforto que frequentemente acompanha suas manhãs. Visualize-se aproveitando refeições sem o receio da dor que costumava surgir depois.
Pense em redescobrir o prazer de uma digestão tranquila e confortável, permitindo que você se concentre nas atividades e relacionamentos que realmente importam. Esta não é uma promessa vazia, mas uma possibilidade concreta para a maioria dos idosos que sofrem com dores abdominais crônicas. E o melhor, começa com escolhas simples e acessíveis na sua próxima refeição. Que tal iniciar hoje mesmo? Talvez com um revigorante chá de gengibre pela manhã, uma porção de papaya fresca no café da manhã, ou uma xícara reconfortante de chá de erva doce após o almoço. Seu sistema digestivo e sua qualidade de vida agradecem.